Welcome, mais um webinário da nossa Escola Judicial. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um webinário da nossa Escola Judicial do Estado do Pará. Dessa vez, nós temos aqui duas pessoas que são referências estaduais, nacionais e eu diria até internacionais sobre o tema que nós vamos abordar. Vou ler aqui o currículo bem resumido, é muito longo, tá? Aqui, primeiro, a doutora Milene Xavier Veloso. Doutora, vou ler seu currículo resumido, tá? Sim. Professora da Faculdade de Psicologia da UFPA, atuando no Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Violência na Amazônia, NEIVA UFPA, e no Ambulatório de Atenção à Violência, SAVIT, ICG UFPA, e docente colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento da Universidade Federal do Pará, atuando no Laboratório de Ecologia do Desenvolvimento, LED, e no Grupo de Estudos de Autores de Violência, GAV, PPGTPC, da UFPA. Em seguida, eu vou ler aqui o currículo do doutor e professor Diego Alex de Matos Martins. Ele é assessor de juiz do TJPA desde 2012, professor convidado da Infam e da EJPA, membro da Coalizão Brasileira pelo Fim da Violência contra Crianças e Adolescentes desde 2023, coordenador-geral do projeto Futuro Brilhante e é mestre em Segurança Pública. Ele fará, na sua palestra, será o tema COP30 e a exploração de crianças e adolescentes, combatendo a exploração sexual em mega-eventos. Vem com a palavra a doutora, nossa professora Milene Veloso. Por não, doutora? Olá, gente. É uma excelente tarde para todos e quero agradecer imensamente o convite da Escola Judicial para estar aqui, especialmente junto com o professor Dr. Diego Martins. Espero que a gente possa contribuir para esse debate. E acho que o tema que a gente pensou em trazer para a discussão é um tema extremamente delicado, pertinente, complexo, mas que, para essa tarde, eu selecionei alguns apontamentos que eu acredito que sejam interessantes para a gente começar a conversar sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes. E para iniciar, eu vou iniciar aqui compartilhando, portanto, uma apresentação para a gente poder exatamente começar a pensar. Só me confirma se está compartilhando, por gentileza. Apareceu para vocês? Já? Acho que agora foi, né? Muito bem. Bom, a primeira questão que eu queria trazer para a nossa conversa, para a nossa discussão, é que o tema de hoje é a gente pensar quais são os novos desafios para o enfrentamento da violência sexual, especialmente trazendo aqui a discussão de antigas questões que, na verdade, estão sempre presentes em todas as áreas de atuação que nós temos desenvolvido. Eu falo de um lugar de professora, pesquisadora da temática sobre violência sexual, especialmente contra crianças e adolescentes, e já há alguns anos a gente tem pesquisado sobre isso no nosso grupo de pesquisa, e hoje eu trouxe algumas questões para a gente refletir, né? Uma delas era para exatamente a gente pensar, a primeira questão que parece que é muito desafiadora é a gente pensar a questão do perfil, né, das vítimas, do perfil do que acontece com as crianças e adolescentes. Quem são as mais afetadas, quais as características mais presentes. Eu só não tenho certeza se está fazendo a apresentação lá no PowerPoint, que eu acho que não está. Ele está ali, mas ele não está no modo de apresentação, né? Mas só para a gente não perder o encaminhamento,
eu queria comentar algumas características. É sabido que a violência ela acontece majoritariamente na residência das crianças, né, no espaço doméstico, atingem meninos e meninas, principalmente na menina, a faixa etária onde se inicia a adolescência, né? Os meninos, eles são atingidos, né, são mais violados na faixa etária mais precoce, que é uma faixa etária de 6 a 9 anos. E, infelizmente, esse número, né, esses percentuais, né, e principalmente essas características, elas não têm mudado ao longo do tempo. O que a gente tem percebido é um aumento substancial dessas ocorrências por vários motivos, especialmente porque talvez de um tempo para cá as políticas públicas começaram a incrementar, incentivar a questão da revelação, do acolhimento e muitas campanhas incentivando que as pessoas se encorajassem a fazer as denúncias. Portanto, obviamente, a violência tem se incrementado, mas o que a gente tem percebido é que os serviços também tiveram maior condição de acolher os casos que têm sido revelados. Portanto, em resumo, o que eu quero ressaltar nesse primeiro momento da minha fala é que nós temos antigos desafios, né, porque são questões já de longa data, porque nós sabemos dessas estatísticas já há muito tempo, são estatísticas recorrentes, inclusive essa que eu estou tentando apresentar aqui, que eu acho que ainda não consegui apresentar, são estatísticas relacionadas ao último levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, referente a 2023, que foi publicado 24, que foi publicado agora em 2025, e que fala sobre o aumento dos casos, né, de estupro, e especialmente de estupro de vulnerável, e principalmente vai demonstrando que, por exemplo, de 2011 a 2023, os estupros cresceram em aproximadamente 91,5% dos casos. Então, isso é um perfil preocupante, já que a gente já observa, né, a dificuldade em perceber o que, na verdade, acontece, né, assim, nesse fenômeno, por que ele se incrementou, e, ao mesmo tempo, essa maior visibilidade vai trazendo, portanto, novos desafios. Tá? Então, eu comentei o aumento, algumas características em relação à faixa etária, os tipos de violência, que também é importante a gente ressaltar, porque um dos tipos de violência que também cresceram bastante foi a pornografia infantil, e ainda que com muita dificuldade de ser identificada, a exploração sexual também, pelo Anuário de Segurança Pública, também aponta um crescimento de 24,1%. Ou seja, nós temos aí um cenário bastante difícil de pensar, de enfrentar, né, de pensar caminhos, de pensar como a gente vai fazer enfrentamentos mais efetivos em relação a essa situação. Até porque a maioria dos autores de violência são pessoas da família, pessoas próximas, pessoas conhecidas, né, que estão ali na convivência das crianças. Portanto, isso adiciona uma dimensão ainda mais complexa para o enfrentamento da violência. Né? Também queria trazer rapidamente alguns dados da própria Fundação para a Paz, que é o serviço especializado aqui no estado do Pará, e que é o serviço de referência que atende crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Né? Ele tem polos em várias regiões do Pará. Em Belém, especificamente, nós temos um polo na Santa Casa e no Renato Chaves, tá? Outros polos no restante dos municípios tem Altamira, Bragança, Breves, Marabá, Paragominas, Santarém, Santa Maria do Pará, Tucuruí e Vigia. E o que chama atenção nesses dados agora, agora de 2024? O que a gente tem observado? Primeiro, que só no ano de 2024,
foram nos dois polos, né, reunindo os dois polos de Belém, foram 1.373 casos atendidos na Fundação para a Paz, né? E o total reunido, né, o total de casos em todos os municípios foram 1.116 casos. No entanto, salta aos olhos alguns municípios, como Altamira, né, Santarém, e aqui também Breves, Marabá, enfim. Então, a gente percebe que tem, portanto, aqui um cenário também bem complexo da gente imaginar. Por quê? Porque tem características diferentes em cada município, embora estejamos falando aqui de situações de violência, seja violência sexual, intrafamiliar ou de exploração sexual, mas o que demonstra para a gente que é seríssima a situação e que a gente precisa de investimento, que a gente precisa pensar exatamente nesses desafios. Então, esse meu primeiro apontamento é para a gente olhar para essas questões, diria, de cunho numérico estatístico. Mas eu queria ressaltar que a situação da violência sexual ela não é uma questão apenas numérica, ela é muito mais grave do que a gente pode imaginar no que está refletido aqui em termos de descrição do fenômeno. Por que eu estou falando isso, né? E aí sempre lembrando que nós estamos tentando trazer aqui novas questões para a gente pensar a partir de situações que a gente já conhece, né? Acho que o segundo ponto, na verdade, que eu queria também mencionar é que um outro problema que nós temos para o enfrentamento da violência sexual é a gente pensar a questão conceitual. A questão conceitual, gente, ela é extremamente importante, porque ela vai subsidiar políticas públicas, ela vai subsidiar análise dos casos, ela vai subsidiar a forma como pensamos, olhamos e enfrentamos o fenômeno. Portanto, a questão conceitual, ela vai fundamentar todas as ações que estão relacionadas ao problema. E isso é importante de ressaltar, porque a partir da minha concepção, a partir da minha visão sobre o problema, eu vou me engajar mais, ou eu vou achar que é um problema que merece ser enfrentado, ou eu vou achar que é um problema menor, que é um problema que a gente pode minimizar. E, na verdade, esse aspecto conceitual que eu quero trazer aqui, embora nós já tenhamos um certo consenso, quando a gente olha, por exemplo, definições da OMS, definições do Ministério da Saúde, todas as conceituações que a gente tem acesso em documentos, normativas, né, que nos ajudam a trazer alguns elementos que a gente poderia dizer assim, bom, alguns aspectos conceituais, eles têm algum consenso, tá? Mas, na verdade, na prática, se a gente for olhar, embora, por exemplo, nesse conceito que eu trago, né, definido pela OMS, que todo ato sexual
Ela disse para eu contar até 5 e voltar a falar. Pode voltar. Posso? Ah, tá bom, então. Bom, parece que a gente está retomando aqui. Tivemos um problema com a internet. E... Ok, perfeito. Então, agora a gente consegue retomar. Bom, o que eu estava tentando comentar aqui na minha fala, gente, é que uma das questões que são extremamente importantes para a gente pensar enquanto um grande desafio é a gente problematizar os conceitos relacionados à violência sexual. E antes de iniciarmos aqui a interrupção, eu estava tentando demonstrar que uma parte da literatura que investiga essa área da violência sexual tem demonstrado que problemas causados nessa variação relacionada às definições do que seria violência sexual contra crianças e adolescentes, elas têm implicações em alguns domínios. E o Matthew e o Colin, eles nos sugerem 5 domínios que são importantes para a gente perceber essa variação nas definições sobre o que seria violência sexual, especialmente contra crianças e adolescentes. Então, há implicações nesse conceito a partir do que é produzido, né, pela ciência, enfim, na pesquisa científica. Há também uma grande influência de marcos, e principalmente leis, né, princípios legais. Há uma influência também em estratégias de enfrentamento, principalmente nas ações de prevenção. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que esses domínios, ou seja, da pesquisa, dos princípios legais, das ações de prevenção, das respostas políticas para a questão da violência sexual e a própria questão das normas sociais. Ou seja, esses elementos são importantes e eles influenciam a ponto de interferir a nossa percepção sobre o que é violência sexual. Ou seja, esses domínios vão influenciar, portanto, as nossas ações, vão influenciar ao longo da história como a sociedade observa, considera, né, e pensa estratégias de enfrentamento à violência sexual. Mas o que os autores reforçam é que não há uniformidade, portanto, no que a gente possa dizer essa é uma conceituação mais aceita, tá? Mas eles sugerem pontos importantes para a nossa reflexão. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque é um grande desafio hoje, nessa questão conceitual, porque isso vai interferir em decisões judiciais, isso vai interferir no nosso olhar para organizar política pública, vai influenciar na maneira como o próprio profissional ele identifica essas situações de violência, ou ele não identifica a situação de violência, ou ele imagina que ele deve ou não interferir naquela situação, principalmente quando é violência sexual intrafamiliar, né? E aí, o que esses autores sugerem para nós? Que a gente olhe para essa questão trazendo alguns elementos que eles dizem que são fundamentais. Primeiro, é observar que as atividades, ou seja, as situações de violência sexual contra a criança, elas envolvem o envolvimento de pessoas, ou seja, de crianças que estão numa situação de desenvolvimento, no momento do seu ciclo de vida, onde elas não têm condições de dar, porque elas não estão preparadas em termos desenvolvimentais para avaliar o nível de consentimento para uma situação, essa situação específica, principalmente da violência sexual. E eu queria acrescentar aqui uma questão. Essa violência sexual, como eu mostrei anteriormente na questão das estatísticas e mesmo do perfil da violência, ela é cometida, né, principalmente por pessoas muito próximas das crianças, o que aumenta a dificuldade exatamente até da criança fazer essa diferenciação. E aí é por isso que a gente precisa reforçar, e é isso que os autores nos orientam, a prestar atenção que a criança não tem condições
de fazer uma análise sobre o que é dar consentimento para uma situação de violência sexual. A outra coisa que eles nos chamam a atenção é que a gente precisa estar atento para quais são as leis e os tabus sociais, porque isso está geralmente, aliás, né, costumeiramente, condicionado a uma relação de poder, uma relação de confiança entre o autor da violência e a criança, no caso. Então, essas questões aqui, elas são importantes, independente do conceito que eu escolha utilizar, né, como referência, como base. E aí, dando continuidade a um outro aspecto, então vejam, eu trouxe aqui para a gente pensar essas novas questões que são, né, relacionadas à questão do enfrentamento da violência sexual, o impacto, primeiro, da questão dos perfis, da caracterização da violência e a importância desse mapeamento, né? Depois dos aspectos conceituais, portanto, e eu queria falar mais de desafios mais contemporâneos, tá? Que são desafios que a gente tem observado em espaços da internet, por exemplo, com o avanço da tecnologia. Então, os crimes digitais, eles tomaram uma dimensão importante, principalmente a exploração sexual online, né? O aumento, enfim, várias instituições que acompanham esse tipo de violência têm observado o aumento desse grooming, chamado aliciamento virtual, a disseminação da pornografia infantil, né? Então, eu vou elencar aqui uma série de desafios contemporâneos que vão acirrar a nossa capacidade de enfrentar, né, a violência sexual contra crianças. Então, a dificuldade em rastrear esses agressores anônimos nas redes sociais, nos jogos online, nos aplicativos de mensagem, né? E um grande desafio, portanto, de capacitar, fomentar a formação desses profissionais e, principalmente, da gente conseguir uma comparação internacional para essa investigação. Então, isso transforma a questão da violência sexual no ambiente virtual ainda mais desafiadora. Uma outra coisa muito importante é a chamada subnotificação, porque nós temos barreiras culturais, muito medo, vergonha, as pessoas sentem a pressão familiar. Em geral, essas crianças e adolescentes, obviamente, têm uma dependência dessa pessoa, né, que em geral é muito próxima, é um pai, é um tio, é um avô, a dependência econômica, a dependência afetiva, né? E a outra coisa que está dentro da categoria barreira cultural é a falta de credibilidade, porque, em geral, a gente não quer acreditar que uma pessoa próxima da criança, como um professor, como um padre, um pastor, alguém que ocupa esse lugar, ele tenha cometido uma violência dessa natureza. Portanto, essa é uma barreira cultural importante que está na base do que eu estava falando anteriormente, do aspecto conceitual que envolve essas relações de poder, né? A outra coisa é a invisibilização, né, de muitas das vítimas. Por quê? Porque são crianças, por exemplo, as crianças com deficiência, a gente tem muita dificuldade, exatamente porque elas não têm condição de dar a revelar, elas não sabem como falar. Tem crianças que têm essa barreira da fala, não tem nenhum entendimento do que está acontecendo. Então, há uma dificuldade enorme, exatamente da identificação da violência contra crianças com deficiência, tá? Ou mesmo de outras populações mais específicas, adolescentes que sofrem violência sexual, por terem uma orientação sexual divergente com as normas sociais, né? Ou mesmo crianças que estão em situação de rua, então, que têm dificuldade de ter acesso à denúncia, adolescentes que estão em situação de rua, e nós sabemos que é uma situação gravíssima no nosso estado e no país. E, obviamente, eu queria chamar a atenção aqui o grande desafio da fragilidade para o enfrentamento, né, da violência sexual, a fragilidade no sistema de proteção. Então, a gente sabe que nós temos falta de estrutura nos hospitais, nas delegacias, conselhos tutelares, né, uma falta de equipes especializadas,
pouca integração entre as áreas de saúde, educação, justiça, e uma persistente revitimização das crianças e adolescentes, ainda que nós tenhamos uma lei aprovada em 2017, estamos hoje em 2025, e essa lei ela ainda não é plenamente aplicada no território nacional. E aí eu nem vou falar do ponto de vista nacional, eu vou falar do ponto de vista da cidade de Belém. Nós temos protocolos, temos visto uma certa discussão e um interesse em formar equipes para fazer a escuta especializada, mas isso ainda não é uma realidade plenamente aplicada no nosso município, tá? E em outros municípios do Pará também. Era interessante chamar a atenção para uma outra questão que também é um grande desafio, que são as novas formas de exploração. Então, nós estamos observando turismo para fins sexuais, tráfico de pessoas, usando plataformas digitais para fazer a exploração. E acho que algumas pessoas já devem ter ouvido falar, adolescentes que são coagidos a vender conteúdo sexual, inclusive com a denominação de trabalho autônomo, né? Então, há sempre uma rede, né, que se constitui aí de exploradores, de pessoas que exploram adolescentes também nessa nova modalidade de exploração. A outra coisa que é muito forte e que é um grande desafio também é a desinformação e a resistência à educação sexual, né? Então, a gente sente, inclusive isso ainda é muito recorrente, tabus nas escolas, nas famílias, que evitam falar sobre corpo, sobre sexualidade, sobre consentimento, né? E, infelizmente, muita desinformação, fake news e movimentos que, infelizmente, associam a educação sexual a uma doutrinação. Isso dificulta muito qualquer trabalho de prevenção. E a gente ainda fala pouco sobre isso, mas a pandemia também acirrou uma série de problemas, né? Principalmente na época da pandemia, mais precisamente 2020, 2021, houve uma queda exponencial do número de denúncias, mas não porque elas não aconteceram, mas porque as crianças estavam distantes da escola, não tinham essa retaguarda da rede. Ora, mesmo sem pandemia, nós já temos uma grande dificuldade de fazer a rede realmente ser protetiva, né? Agora, vocês imaginem na época da pandemia. Então, ainda estamos vivendo, sim, consequências desse momento. E, obviamente, um deles é a falta de dados atualizados. Eu até comecei a minha fala mostrando dados do Fórum de Segurança Pública. Mas os dados do Fórum, eles são dados de instituições que não correspondem ao poder público, vamos dizer assim, né? Não são dados oficiais, são dados de organizações que estão pesquisando sobre o tema e que produzem uma informação, né, legítima e confiável, mas, de toda forma, esse dado é um dado desagregado, é um dado que corresponde a algumas fontes de informação, né? Apesar de que nós temos o Disque 100, tá? Mas esses dados eles não têm um alcance que seria necessário para a gente pensar em políticas públicas mais efetivas. Para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui para ressaltar que, em função desse cenário que eu estou mostrando aqui, desses desafios, a própria Comissão Interamericana de Direitos Humanos emitiu, esse ano, recomendações específicas ao Brasil em relação ao enfrentamento da violência sexual. Eles destacaram falhas, né? E eu vou apresentar para vocês algumas recomendações que eu acho que vocês vão perceber que tem tudo a ver com o que eu mencionei antes, né? Ou seja, o próprio comitê está mostrando que, né? A comissão, desculpem, que a gente precisa fortalecer o sistema de justiça e investigação. Ou seja, a gente precisa aprimorar a investigação, né, percepção penal dos casos, evitando a impunidade, porque isso, né, a gente tem observado, pelo menos no senso comum. Porque o que acontece? Talvez a gente não esteja fazendo, né, uma divulgação adequada para o processo de responsabilização.
Então, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos tem mostrado que é importante aprimorar isso e criar várias especializadas de crimes sexuais contra crianças e adolescentes e garantir a aplicação da Lei 3.431, a chamada escuta protegida. A gente sabe que, apesar de não nos dar todas as garantias necessárias, é uma ação importante para a gente evitar a revitimização das crianças, especialmente durante os depoimentos, né? E, aliás, em todo o atendimento da rede. A outra coisa importante é a proteção às vítimas e acesso à justiça, que a comissão também está recomendando para o Brasil, ou seja, que a gente melhore os nossos centros de atendimento, né, com as delegacias especializadas, os centros de referência. Nós temos centros de referência, ok, mas esses centros de referência têm condições para oferecer um serviço humanizado, adequado? Eles oferecem serviços, por exemplo, nos horários fora do horário comercial, digamos assim, né? Finais de semana, enfim. Eles oferecem assistência psicológica, médica e, principalmente, acesso à assistência jurídica gratuita, né? A gente tem todo um trabalho, por exemplo, que é tão importante também, de proteção das testemunhas. Então, não tem como a gente pensar em enfrentamento da violência sexual se a gente também não pensa em programas mais robustos e efetivos em casos envolvendo redes criminosas, por exemplo, né? A outra coisa que a gente tem dificuldade, e também é uma recomendação para o Brasil, é a implementação de programas de prevenção e educação. Como eu mencionei, tem pouco investimento nas escolas para a gente pensar em temas como a autoproteção dessas crianças e adolescentes, um tema importantíssimo que é a igualdade de gênero, né, que é outro tema tabu, que infelizmente tem tomado uma dimensão muito estranha, né, no nosso país. Parece que virou uma coisa errada falar em questões de gênero, né, e sexualidade, então não se fala nisso, há uma dificuldade de se falar, e aí a gente, portanto, não consegue fazer educação. Capacitar professores, identificar e reportar os casos e, principalmente, gente, combater esses estereótipos de gênero que vão naturalizar essas formas de violência. Então, são várias palavras, né, com N, naturalizar, né, enfim, e principalmente a gente pensa que nessa naturalização a gente esquece que a gente vai deixar de olhar para aquela situação como uma situação de violência, né? Quando a gente naturaliza esse fenômeno. Não tem problema, isso é assim mesmo, mas não tem jeito, enfim, deixa para lá, você vai trazer problemas para aquela família, né? Outro dia eu vi um vídeo que fiquei bastante assustada, né? Com profissionais, né? Comentando que era melhor não comentar. Aliás, era uma discussão sobre pensão alimentícia. E aí, um profissional, né, da área jurídica dizendo que nós não deveríamos aumentar, por exemplo, o valor da pensão, que isso ia prejudicar aquele pai, né? Então, essa visão, esses estereótipos de gênero, eles estão muito presentes em todas as nossas ações, na escola, no judiciário, nas universidades. Então, a gente precisa enfrentar isso. Onde a gente enfrenta isso? Com educação, né? A outra coisa que é recomendada pela Comissão Interamericana é esse enfrentamento à exploração sexual online que eu comentei. Políticas também voltadas para grupos vulneráveis, coleta de dados e monitoramento. E uma coisa que eu achei interessante, que eles mencionam aqui, é a responsabilização do Estado, né? Porque eu acho que investigar denúncias de violência sexual em instituições estatais também é muito difícil, né? Por exemplo, orfanatos, unidades socioeducativas, enfim. Aliás, instituições de acolhimento, né? Reparação integral às vítimas, inclusive indenização e apoio psicossocial, a gente tem feito pouco isso. Então, eu acho que é importante. Ou seja, já caminhando para o fim aqui, que eu trouxe para a gente pensar, acho que temos caminhos possíveis, desde que
a gente pense no atendimento integral à vítima, de que a gente pense que a ampliação desses fluxos e a integração desses fluxos, eles têm exatamente o objetivo de evitar a revitimização, o fortalecimento dessa rede de proteção, ou seja, a gente fazer um trabalho conjunto, articulando conselhos tutelares, delegacia, sistema de saúde, o próprio judiciário, né, para a gente poder favorecer intervenções mais ágeis, mais eficazes. E, principalmente, se eu fortaleço essa atuação intersetorial e fortaleço as equipes com capacitação continuada, com espaços de formação conjunta, eu posso ter um olhar mais amplo de intervenção para os casos, tá? Em resumo, gente, tem caminhos para enfrentar esses desafios. Agora tem que ter vontade política e tem que ter investimento. Não se trabalha o enfrentamento da violência sexual sem a gente pensar em caminhos efetivos. Uma das situações que a gente tem observado e que eu acho que a gente pode utilizar o que é um problema como solução, né? O uso da inteligência artificial, que também tem sido comentada como algo negativo, na verdade, a gente pode ver de que forma a gente pode utilizar, né, a mesma inteligência artificial para identificar a pornografia infantil nas redes. Por outro lado, a gente também pode pensar na regulamentação das big techs, mas também uma parceria com plataformas como o próprio TikTok, Instagram, para a gente poder trabalhar a conscientização da juventude, das crianças, dos adolescentes. Então, essas políticas públicas, portanto, voltadas para também favorecer a prevenção a partir da tecnologia, seria extremamente importante para a gente pensar o enfrentamento da violência sexual. E, obviamente, a ampliação da lei da escuta protegida, né? E, assim, eu acho que esses 2 pontos que eu vou reforçar aqui, na minha opinião, como professora, como educadora, como psicóloga, são pontos, assim, fundamentais. Programas escolares sobre autoproteção e direitos sexuais. Treinamento de professores e pediatras para identificar sinais e sintomas, para que a gente possa ter mais celeridade no acolhimento dessas crianças, e o envolvimento comunitário. Parceria, inclusive, com influenciadores, porque a gente também fala muito mal dos influenciadores, mas a gente tem que trazê-los como parceiros. A gente tem que utilizar essa ferramenta e utilizar, portanto, o que está posto no nosso mundo atual, exatamente para a gente romper com isso, né? E atuar com a comunidade, envolver instituições, ONGs, né? E, enfim, ampliar essa rede. Por quê? Porque a violência sexual, como ele é um problema muito complexo e multidimensional, não adianta só uma esfera da sociedade ou um grupo se interessar pelo enfrentamento. Se isso não for a gente pensar como a gente vai se adaptar às novas tecnologias, combater a desinformação, fortalecer rede de apoio. E, aliás, só reforçando aqui, gente, o fortalecimento de rede de apoio para crianças e adolescentes é também de grande importância. Né? Fortalecer as famílias, gente, é muito desigual eu dizer para a família que ela é a única responsável por proteger as crianças e adolescentes. E vocês viram que em muitos dos casos acontecem exatamente nas famílias. Então, como que eu vou fortalecer essas famílias? Como é que eu vou fazer essa parceria para proteger as crianças e, principalmente, para proteger, pelo menos, futuras gerações? Já que essa geração a gente não está conseguindo proteger plenamente, né? Superar desafios de uma atuação que não tem sido interdisciplinar. E aí a gente tem que chamar aqui, né? Pedir que a gente pense no nosso compromisso ético, político e um compromisso coletivo. Não há como pensar o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes sem esses elementos, tá? Foram esses apontamentos que eu queria trazer hoje para a gente dialogar, e aí, na sequência, se for de interesse também, a gente pode responder algumas questões. Obrigada. Bom, colocar aqui aparecendo. Doutora Milene Veloso, professora, muito obrigado pela vossa explanação. Foi bem esclarecedora num tempo curto, mas foi
muito esclarecedora. Nós vamos deixar algumas perguntas que já estão surgindo no chat para o final. E eu gostaria de, em nome aqui da Escola Judicial, pedir desculpa ao nosso público, porque nós ficamos fora do ar durante alguns minutos. Foi um problema de internet que ocorreu e tudo, não é usual isso, mas uma hora ou outra acontece. E em nome da escola, eu gostaria de pedir desculpa a todos os nossos espectadores, nossos ouvintes. Eu me esqueci de me fazer minha audiodescrição para quem tem problemas visuais, tá? Eu tenho problema auditivo, eu estou usando o cordão do girassol porque eu tenho uma deficiência auditiva. Eu sou uma pessoa branca, cabelo bem curto, quase raspadinho, uso óculos, estou com um blazer azul marinho e uma camisa branca, tá? Essa é a minha audiodescrição para que nosso público que tem deficiência visual e desde já ficam sabendo como nós estamos aqui, tá? Mas vamos seguindo. Vocês com deficiência visual, eu com deficiência auditiva, tudo bem. Vamos seguindo em frente. E a seguir nós temos aqui, vamos ter a palestra do nosso querido professor Diego Martins, que ele vai explanar, já está com seus slides prontos para passar aqui, tá? E depois as perguntas que forem chegando aqui no nosso chat, pode perguntar à vontade, tá, gente? Vamos repassando aqui para os nossos palestrantes, porque é um tema muito importante. Ontem nós tivemos um webinário falando sobre cybercrimes, hoje nós temos um outro webinário também falando sobre crianças e adolescentes, tudo em conjunto, tá? Então, professor Diego Martins, fique à vontade aqui para fazer suas explanações e aos poucos, no final nós vamos respondendo as dúvidas que surgirem aqui, que com certeza são muitas. Eu tenho algumas, mas vou deixar o nosso público primeiro, tá bom? Obrigado, professor. Olá pessoal, boa tarde. Fazendo a minha audiodescrição, sou um homem pardo, 1,73 m, uso barba e cabelos na cor preta, estou com uma camisa azul quadriculada, calça jeans e sapato preto. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. E queria começar mostrando, na verdade, corroborando, né, tudo que a professora Milene já falou, a respeito dos dados, né? Esse aqui é um infográfico com dados mais recentes a respeito do tema aqui no estado do Pará. Ele foi feito com base nos boletins de ocorrência de crimes sexuais praticados contra crianças e adolescentes aqui no estado do Pará. Então, nós pegamos o conceito do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Pessoas entre 0 e 17 anos, e fizemos um filtro entre os crimes sexuais previstos na legislação no intervalo de 2019 a 2023 e chegamos a 19.631 ocorrências de crimes sexuais contra crianças e adolescentes praticados no estado do Pará. Eu vou mudar aqui para outra tela, aquela tela do infográfico, né? Acaba com muitas informações, acaba ficando talvez difícil de vocês visualizarem, e eu vou mostrar os mesmos dados, só que num formato agora diferente. Apareceu lá, modo de apresentação. Apareceu, mas... Está meio cortado, né? Está meio cortado, professor. Mas dá para prosseguir. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui.
Bom, acho que agora ficou melhor para ver. Melhorou. A gente chegou, né, a um percentual de 89% das vítimas sendo do sexo feminino, analisando ali o sexo da vítima. Quando a gente olha para a idade, a gente tem aqui entre 57% são adolescentes, na faixa etária de 12 a 17 anos, e 42%, quase 43% crianças entre 0 a 11 anos. Num primeiro momento, a gente pode imaginar assim, é uma violência que acontece mais em relação a adolescente. Bom, oficialmente, sim, né? Mas a gente precisa analisar o contexto, que a professora já trouxe aqui, de uma violência intrafamiliar, de autores ali muito próximos. Então, vocês imaginem, né, o obstáculo que se tem para que essa informação relacionada a uma criança chegue aos serviços sociais, porque a maioria das crianças, elas ainda não têm essas informações a respeito do que é uma delegacia de polícia, o que é o Ministério Público, o que é o Conselho Tutelar, o que é uma violência, né, que ela pode acessar esses canais, ela às vezes ainda não tem, e é ideal mesmo que não tenha ainda acesso a telas de smartphone para ela usar, por exemplo, canais de denúncia online. Então, assim, diante desse contexto, né, eu particularmente entendo que é muito mais provável que a gente tenha um número maior de subnotificações em relação a crianças do que efetivamente a gente tenha apenas mais casos, né, sendo praticados contra adolescentes. Em relação ao sexo do autor, do estudo aqui que nós fizemos no estado do Pará, 98% das ocorrências praticadas por homens. Mas é importante ressaltar, né, que mesmo num percentual bem pequeno, existem mulheres também que figuram aí nessa condição de autoras de crimes sexuais. Nós conseguimos analisar também os dias da semana de ocorrência desses crimes, e aí a gente percebe uma distribuição relativamente, né, igual entre os dias da semana, mas a gente percebe uma concentração ali maior segunda, terça e quarta-feira, né, com percentuais de 16%, e depois uma leve queda ali a partir de quinta, sexta e sábado e domingo. Em relação aos horários, né, que separou por turnos aqui, em que essa violência foi praticada, a gente também tem uma concentração maior no horário das 6 da manhã até as 18 horas. Então, se a gente for relacionar essas informações com uma maior concentração segunda, terça e quarta-feira, que seriam os dias ali, talvez, de maior assiduidade das famílias ao ambiente de trabalho, né, das crianças indo para a escola também, talvez tenha uma correlação aí com a ida desse cuidador para um espaço laboral e a criança ficar ali sob a responsabilidade de um outro familiar, de um vizinho, e aproveitarem essas oportunidades para praticarem violência. Em relação aos meses do ano, né, com maior incidência de violência sexual, a gente tem um destaque para o mês de maio, e a hipótese é de que, por conta, né, do Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual, de toda a mobilização que se tem em relação à temática, que mais pessoas acessem essas informações, se sintam encorajadas e acabem promovendo as denúncias, e não necessariamente que o mês de maio é o mês com maior ocorrência, né, de violência sexual. Até porque depois a gente tem uma leve queda, junho, julho, e volta a crescer novamente em agosto, setembro, e volta a cair a partir de outubro novamente. Em relação à proximidade desse autor de violência com a vítima, a gente tem um maior percentual aí concentrado no que a gente definiu ali como parentes diretos, né? Pai, mãe, padrasto, madrasta, avó, bisavô. O local de ocorrência também, a maior incidência foi residências particulares e condomínios. Nosso estado ele é dividido em 12 regiões de integração,
e a gente teve os maiores percentuais aí na região do Guajará, Tocantins e Baixo Amazonas. E entre os municípios, nosso estado tem 144 municípios e fizemos um ranqueamento com os percentuais aí em quais municípios apresentariam as maiores taxas de violência sexual contra crianças e adolescentes. E dos 144, listamos os 20 maiores, e a gente destaca aqui os 3 primeiros, né? Vitória do Xingu, Salvaterra e Soure. E aí chama bastante atenção, porque recentemente a gente teve, inclusive, muitas notícias a respeito do Marajó, que como se as situações, né, de violência, especialmente de exploração sexual, fossem exclusivas nessa região do nosso estado, que a gente sabe que não é verdade, acontece, né, em todos os municípios do país, mas por uma coincidência ou não, né, acaba que 2 dos 17 municípios lá do arquipélago aparecem aqui com as maiores taxas de incidência desse tipo de violência. Dando continuidade aqui à minha fala, aproveitando que o senhor Antônio Fernando já me apresentou no início, eu vou pular essa parte e vou passar aqui direto para o caso Araceli e os 25 anos da campanha Faça Bonito, Proteja Nossas Crianças e Adolescentes. Conforme o tema do evento já sugere, né, a gente está diante de um problema muito antigo e achei importante aqui trazer assim, um caso que teve uma grande repercussão nacional e, inclusive, né, ensejou vários desdobramentos aí, positivos para a proteção de crianças e adolescentes, que foi o caso que aconteceu com a menina Araceli Crespo, lá no Espírito Santo, há mais de 50 anos. Ela tinha apenas 8 anos de idade, ela foi sequestrada, violentada sexualmente e depois assassinada. Essa situação, né, embora tenham identificado ali os autores, eles não foram responsabilizados. Por conta dessa situação, houve uma grande mobilização popular e no ano 2000 foi instituída uma lei federal que instituiu o dia 18 de maio, que foi o dia desse crime, como o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual, e o marco inicial também da campanha Faça Bonito, Proteja Nossas Crianças e Adolescentes, que em maio agora de 2025 completou 25 anos de existência. Queria destacar também que aqui no estado do Pará nós temos o Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual. Ele foi criado por decreto estadual no ano de 2008 e ele é composto por instituições da sociedade civil e por secretarias também do governo estadual. E é muito importante, né, que você que nos assiste, se você participa de alguma secretaria ou de alguma instituição da sociedade civil, que você possa vir se somar conosco nessa caminhada e nesse trabalho realizado pelo comitê. Existe também o Plano Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual, ele é de 2021, é dividido em 6 eixos e possui 96 ações. E atualmente, né, enquanto desafio capitaneado aí pelo comitê, nós temos pautado a vinculação desse e de outros planos aos ciclos orçamentários do Estado. Então, é preciso que, de fato, crianças e adolescentes efetivamente apareçam como prioridade no orçamento público para a realização dessas ações, a exemplo do que a professora Milene também já trouxe aqui anteriormente. Aí queria falar rapidamente aqui de uma iniciativa da sociedade civil voltada para a prevenção, que é o coletivo que eu coordeno, que se chama Futuro Brilhante. Nós somos um grupo de voluntários sem vinculação política ou religiosa, que desenvolvemos ações com foco em disseminar informações para evitar que esse tipo de violência aconteça. A gente convida vocês aí a acompanharem lá pelo Instagram, @futuro.brilhante, e acessar outros materiais disponíveis no nosso site para conhecer toda a nossa produção e a intervenção também que nós fazemos com crianças de 6 e 7 anos,
utilizando música, pintura e jogo de tabuleiro, e também a sensibilização das famílias a partir da metodologia de rodas de conversa. Aqui, passando rapidamente, né, um apoio de uma escola particular que nós recebemos aqui em Belém para a arrecadação de materiais escolares, pois as crianças que a gente atende, elas se encontram em situação de grande vulnerabilidade socioeconômica, estudantes de escolas públicas, e com essa intenção de fortalecer o vínculo delas com o ambiente formal de ensino, ao final das atividades, as crianças recebem materiais escolares. A gente, inclusive, tem campanhas solidárias nas bibliotecas da UFPA e da UEPA. Às vezes acontece, né, da pessoa ela atrasar a devolução de um livro, fica suspensa na biblioteca, e aí, ao fazer a doação de um caderno, são retirados 30 dias de suspensão. A gente aproveita que está aqui na Escola Judicial também e já propõe desde já, né, que a campanha seja estendida para cá, para a biblioteca também. Dentro do contexto atual que a gente vive, né, aqui no nosso estado, de mega eventos, e principalmente aí por conta da COP30, né, mas a gente tem grandes festividades religiosas no estado, a gente tem sido palco aqui de shows nacionais, né, e agora até internacionais também. E aí é importante a gente apontar aqui alguns fatores que podem ser, né, que a literatura aponta principalmente nos estudos feitos pela Childhood Brasil, que podem aí potencializar as situações de violência contra crianças e adolescentes. Então, um desses fatores é o ritmo acelerado de construções, com a chegada de um contingente alto de homens separados de suas famílias, alta demanda por trabalhos temporários, deslocamento de crianças dos seus lares para os locais temporários e desconhecidos. Então, por exemplo, a gente tem muitas pessoas, né, que estão vendo aí no mercado imobiliário uma grande oportunidade de geração de renda, e isso aí pode propiciar, por exemplo, esse deslocamento aí temporário dessas crianças e adolescentes dos seus lares. A extensão de férias escolares ou suspensão de dias letivos. Não sei se já é de conhecimento de todos que nos assistem, mas já houve, né, uma grande alteração no calendário escolar. Parte das aulas vão ser realizadas no mês que tradicionalmente seriam das férias escolares, agora em julho, né? E o restante das férias escolares serão usufruídas aí no mês de novembro, no período da COP, justamente como uma estratégia aí tanto para disponibilizar o espaço das escolas para, enfim, outras pessoas que venham para cá, às vezes talvez até como hospedagem, e também para reduzir a circulação de pessoas na cidade. E níveis elevados, né, de violência física e sexual por conta do aumento de atividades festivas. Algumas situações que foram levantadas por ocasião da realização Copa das Confederações, Copa do Mundo e Olimpíadas, foi, por exemplo, a abordagem de adolescentes em situação de rua, convidando para passeios em troca de dinheiro e de presentes. Então, aqui a gente vai passar a ver algumas situações que poderão vir a acontecer aqui, né, na nossa cidade, no nosso estado, e que a gente deve ter uma atenção redobrada. Outra situação são convites, né, para adolescentes por meio de redes sociais para festas privadas, por exemplo. E aí promessas, né, de transporte gratuito, prêmios para quem levar amigas. Então é muito importante, né, o acompanhamento aí dos adolescentes pelos seus familiares sobre quem são essas pessoas com quem eles estão tendo contato, né, através da internet. Existem possibilidades também, né, inclusive no Brasil a gente tem casos emblemáticos em que essa estratégia já foi utilizada, né, de propostas para atuar como modelos, ensaios fotográficos, e na verdade era uma situação aí para atrair crianças e adolescentes, e às vezes até mulheres adultas, para situações de violência. Os motoristas, né, de aplicativos, taxistas também, deve ser feita uma estratégia para eles se tornarem nossos grandes aliados, porque acabam que
em determinadas situações, eles vão fazer, né, ou poderão vir a fazer esse transporte de crianças e adolescentes aí para irem para hotéis e outros locais de hospedagem em que pessoas estiverem aí com essa intenção de praticar atos de violência sexual. A rede hoteleira, de modo geral, né, ali do turismo, também precisa ter uma aproximação. Inclusive, essa foi uma estratégia do Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual, que foi ao promover uma capacitação que nós fizemos em abril, já iniciando esse movimento de sensibilização desses profissionais e alertando também, né, para as suas responsabilidades, caso compactuem com algum tipo de conduta e facilitem o acesso de crianças e adolescentes sem documentação aos ambientes de hospedagem. Eu sempre gosto de pontuar, né, alguns conceitos importantes aqui, e queria pontuar aqui, primeiro, criança, adolescente e adulto, né? De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 0 a 11 anos, criança, de 12 a 17, adolescente, e a partir dos 18, adulto. Isso é muito importante porque algumas pessoas, elas têm muita dúvida a respeito dos níveis de proteção que cada pessoa deveria ter e o que de fato seria, né, cada um desses públicos, bem como a diferença de responsabilidade. E aqui, de uma forma bem breve, pontuar que, por exemplo, em relação ao prazo para denunciar, né, que costuma ser uma grande dúvida, quando uma situação acontece enquanto você era criança ou adolescente, atualmente, o seu prazo para essa denúncia só começa a completar depois que você completa seus 18 anos de idade. E dependendo da situação, você vai ter até 20 anos para denunciar, ou seja, você teria até seus 38 anos de idade ali para denunciar. E um outro aspecto importante aqui, dentro dessa parte conceitual, é que o adolescente, ele também pode figurar na condição de autor de violência sexual. E ele também pode ser responsabilizado por isso, né, ficando privado de liberdade por até 3 anos. Então, isso aqui é muito importante, porque nesse contexto atual que a gente está vivendo, a gente tem recebido cada vez informações de adolescentes iniciando a sua vida sexual de forma cada vez mais precoce, com a utilização de telas e redes sociais, um compartilhamento também de fotos íntimas, né? E isso aí implica em consequências. É muito importante que vocês, caso já soubessem, mas que pudessem revisitar essa informação, e que para o adulto a responsabilidade é muito maior, né? O tempo que o adulto pode ficar privado de liberdade é bem maior se a gente comparar uma situação de estupro de vulnerável, por exemplo, que são os casos praticados contra quem tem menos de 14 anos de idade. Quanto o adolescente se condenado pode ficar até 3 anos privado de liberdade, o adulto vai responder aí de 8 a 15, podendo chegar até a 30 anos de prisão. E aqui, entre esses, um último destaque para o estupro de vulnerável, né? Como eu falei para vocês, talvez você já tenha até visto na vizinhança ou em algum outro local, ou recebido informações de adolescentes que iniciam a sua vida sexual de forma muito precoce. Talvez você já tenha chegado ao seu conhecimento o adolescente com 12, 13 anos, né, que tem convivência marital, que já tem vida sexual ativa, e talvez por conta disso você tenha uma tendência de achar que isso não seria contra a lei, mas é um grande equívoco, tá? É proibido qualquer tipo de contato sexual com quem tem menos de 14 anos de idade. Não interessa se a família sabia, não interessa se supostamente essa adolescente, se ela quis, né, a prática do ato, se era uma situação de namoro, se estava morando junto, nada disso é relevante para a situação. Continua sendo crime. O crime é o estupro de vulnerável, tá? E qualquer pessoa pode denunciar, independentemente da concordância ou não da família, e não precisa se identificar.
a denúncia pode ser feita de forma anônima. Dentro desse contexto aqui de mega eventos, eu achei importante trazer também a questão da territorialidade, né? É possível que a gente se depare com situações criminosas sendo praticadas por pessoas que sejam de outros países e a gente fique na dúvida, poxa, mas o cara é de outro país, será que a nossa legislação se aplica a ele? A resposta é sim, tá? Ele responde pelos atos praticados aqui no território brasileiro de acordo com a legislação brasileira. Então, se eventualmente você se deparar com uma situação de um contato sexual, né, sendo praticado por uma pessoa de outro país, você também deve fazer a denúncia. Aqui também pontuando o artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente, algumas pessoas também ficam nessa dúvida, né, professora? Poxa, será que eu tenho que reunir provas? Tenho que bater na casa das pessoas, né, perguntar o que sabe, o que viu, né, se pode ser a minha testemunha? E aí é bem importante a gente deixar isso claro, que esse papel de investigação cabe à segurança pública, né? A nós, cidadãos, cabe em caso de suspeita, por isso que eu deixei bem grande aqui, ó, suspeita, cabe fazer a comunicação para as instituições que vão fazer a devida apuração. Só que dentro desse contexto, né, tem os profissionais da saúde e da educação, eles possuem uma responsabilidade a mais, que no caso de omissão, ou seja, eles tomaram conhecimento dessa situação de violência, mas não fizeram as devidas comunicações, eles vão estar sujeitos aí a uma responsabilização para pagar uma pena de multa que pode variar de 3 até 20 salários mínimos. A nossa conversa aqui, ela foi baseada nessa legislação, né, a 13.431 de 2017, o decreto que a regulamentou, o 9603 de 2018, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código Penal. Queria aproveitar aqui esse nosso contato, que é muito importante, né, o espaço que a escola está dando para a discussão dessa temática, promovendo aqui esse debate, mas acaba sendo um espaço curto, né, para a gama de informações que a gente teria para compartilhar das pesquisas, né, do que está acontecendo, de sugestões de melhoria. E no Futuro Brilhante a gente tem uma produção constante, inclusive avisando sobre próximos eventos. Então, esse convite para você se tornar amigo ou amiga do Futuro Brilhante seria para você fazer parte desse grupo de WhatsApp e passar a receber informações a respeito desse tema, basta mandar mensagem para esse número. As nossas próximas atividades de prevenção vão acontecer sábado agora, na Escola Antônio Carvalho Brasil, dia 16/6, pela parte da manhã, e o Natal Solidário, que já está marcado para 13 de dezembro. É a 12ª edição do Natal Solidário. A gente, desde 2014, atende uma comunidade quilombola ali no quilômetro 24 da Alça Viária. É um local assim bem afastado dos serviços de informações, então um local ainda mais vulnerável, né, e suscetível de acontecerem lá violações de direitos. Então, a gente tem dado essa contribuição lá para empoderar a comunidade e para que as crianças de lá estejam mais protegidas, e a gente convida vocês desde já a se somarem conosco aí nessa caminhada. Às vezes, a pessoa pode pensar assim, nossa, quantas situações de violência, né? É muito complexo, é muito difícil fazer alguma coisa, eu sou muito pequeno, acho que eu não posso contribuir com nada, e a verdade é que pode, né? Então, eu deixei aqui algumas informações a respeito de voluntariado. Então, se você é uma pessoa, né, que sensibiliza com o assunto, quer dar sua contribuição, pode colocar seu conhecimento, seu tempo, sua rede de contatos para ajudar a aumentar a quantidade de crianças aí que são alcançadas, algumas informações aí sobre como funciona a nossa seleção de novos voluntários. Uma outra alternativa relacionada aí à campanha Faça Bonito, principalmente, né, para quase todo mundo tem já smartphone, usa redes sociais, é você fazer uma foto com a plaquinha. Nessa plaquinha aí está escrito que é o nosso sonho, né? É por isso que a gente trabalha, que é Brasil sem violência sexual contra crianças e adolescentes. Você registra,
posta nas suas redes sociais ou manda para a gente postar nas nossas do Futuro Brilhante, e é uma forma já de você estar mostrando para os seus familiares, para os seus amigos, colegas de trabalho, para os seus vizinhos, que você não compactua com esse tipo de prática, né, que você está atento às crianças e adolescentes ali com quem você convive e que você não vai permitir que isso aconteça. Para contribuir também, né, com algumas sugestões que a professora Milene já trouxe, algumas propostas de intervenção. Capacitação continuada sobre a temática é fundamental. A gente estava até conversando aqui antes de começar a respeito disso, né, que evoluiu bastante no ponto de vista de legislação, de protocolos, mas a gente, principalmente em municípios mais afastados, a gente ainda tem uma rotatividade muito grande de profissionais, informações que acabam ou não chegando, ou chegando de uma forma, de certo modo, distorcida, e aí é importante que a gente esteja constantemente revisitando esse assunto. Uma sugestão também é uma criação de grupo de trabalho para elaborar e adaptar protocolos e fluxos de atendimento de acordo com a realidade local, né, porque a maioria desses protocolos, desses fluxos, eles acabam, né, vindo de sul e sudeste para cá para o norte, ou então indo das capitais para o interior, e são realidades, né, completamente diferentes, e aí é muito importante ter essa adaptação para que, para além de um documento formal, oficial, ele seja efetivo e funcione. É importante também realizar simulações para verificar a validade e eficiência desses protocolos e produzir cartilhas, folders, cartazes a respeito do tema, de modo que vocês tenham aí materiais de preferência de acordo com a realidade local, né, que não seja algo importado e que às vezes não seja totalmente adequado para a realidade que se pretende trabalhar. E aí, fortalecimento da rede de proteção, né, que a professora Milene também trouxe, a divulgação dos canais de denúncia. Muitas pessoas têm medo, né, temem pela sua segurança pessoal, de se ao denunciar vai ser implicado no processo, vai ser envolvido como testemunha, vão saber seu nome, vão saber seu endereço, o vizinho vai fazer, né, ou o familiar vai fazer alguma coisa contra você, e aí é muito importante, né, sempre reforçar, porque são muitos, né, os canais de denúncia. A gente defende até que eles deveriam ser unificados, porque a gente tem uma situação, por exemplo, para acionar a polícia militar, outra situação para acionar a ambulância, outra situação para acionar corpo de bombeiro, outra atender mulheres em situação de violência. E aí, né, para acionar a Polícia Rodoviária Federal é outro número. E aí acaba entrando, às vezes, numa complexidade, né, que dificulta com que o cidadão se aproprie da informação e consiga acessá-la. E, por fim, como proposta, as campanhas de conscientização, como essa do Dia Nacional, que a gente teve recentemente, agora no mês de maio, no dia 18, mas que não deveria se limitar apenas a esse dia, né? Deveria ser algo constante, principalmente no âmbito das escolas, né? Isso deveria fazer parte ali do projeto político-pedagógico de todas as escolas, estar inserida ali de alguma forma ao longo do ano no conteúdo programático que é trabalhado com os alunos, as famílias e os profissionais. Aqui alguns canais de denúncia, né? O Disque 181, que é estadual, inclusive o atendimento, a central de atendimento é aqui em Belém, e que também pode ser acessado por esse WhatsApp, que é atendido pela Polícia Civil. O WhatsApp também do Ministério Público pode ser acionado. Falando rápido sobre serviços especializados, eu vou passar esse do Parapaz, porque a professora Milene já explicou. A unidade materno-infantil Dr. Almir Gabriel, que fica bem ao lado ali do Parapaz Santa Casa, fica integrado com a Santa Casa de Misericórdia, é um serviço extremamente relevante também para a perspectiva de atendimento de vítimas de violência sexual. A unidade de referência materno-infantil de adolescente, a Uremia, que também oferece gratuitamente acesso ao programa recém-nascido de risco, assistência integral à criança com HIV/AIDS,
saúde do adolescente, pré-natal de outro risco e outros. Serviços especializados. Centro de Referência de Imunobiológicos, que também funciona lá dentro da Santa Casa de Misericórdia, e faz parte também do protocolo quando a pessoa é exposta, né, a um ato sexual desprotegido. O Centro de Atenção à Saúde em Doenças Infecciosas Adquiridas, a Casa Dia, também muito importante, serviço localizado aqui em Belém. Um serviço aqui do TJ, que é o CEAV, que é o Centro Especializado de Atenção às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais. Lá você pode procurar gratuitamente acolhimento e orientação multidisciplinar nas áreas do direito, psicologia, serviço social e psicologia. Então, se você conhece, né, ou até mesmo se você foi vítima direta ou indireta de crime ou ato infracional, é mais um serviço gratuito que você vai poder acessar gratuitamente. Aqui o Parapaz, novamente, né, que é uma grande referência para a gente, principalmente quando a pessoa deseja ir presencialmente para fazer a sua denúncia e receber lá o atendimento que é ofertado gratuitamente. E para finalizar, aqui o nosso site do Futuro Brilhante, as redes sociais e o WhatsApp, tem vários materiais disponíveis. A gente também oferta várias capacitações lá para que vocês possam conhecer mais sobre o assunto, e o convite também para que vocês possam participar das nossas ações de prevenção. A gente fica à disposição, agradece mais uma vez a parceria com a professora Milene, já de longa data, e a oportunidade de estar aqui novamente na Escola Judicial. Obrigado. Obrigado, professor Diego Martins, muito esclarecedor aqui, essa sua palestra. Eu sei que tem muito mais coisa, mas o nosso tempo é curto. Também agradecer a professora Milene Veloso, e desde já vou colocar aqui uma pergunta. Primeiro para a doutora Milene Veloso aqui. Doutora, nós estamos na era digital. Tudo é digital, tudo é digital. Tem dias que eu mesmo nem escrevo nada. Passo o dia sem escrever, só digitando, né? E eu queria, a senhora colocou um detalhe aqui muito importante. Parceria com influenciadores digitais. Essas parcerias, a senhora acha que seriam muito importantes para nós diminuirmos, e eu vou ser até mais enfáticos, nós zerarmos essas violências contra crianças e adolescentes? A senhora poderia nos responder, professora? Por favor, professora, habilite seu microfone. Continue aqui. Está desabilitado? E agora? Agora veio? Está falando? Então tá, obrigada. Então, deixa eu tentar reorganizar aqui. Olha só, nós estamos diante de uma pergunta importante, porque falar da internet, das redes sociais, é falar da nossa vida cotidiana, é falar da nossa realidade. Então, eu não tenho como pensar a nossa vida e as relações das crianças, as atividades, toda a nossa vivência, sem a gente pensar na existência da internet e enfim, de todo esse aparato, né, midiático, enfim, de tudo que a gente vive de maneira online. Inclusive, estamos aqui numa aula online
que é extremamente benéfica, exatamente porque estamos utilizando essa ferramenta em favor das crianças e adolescentes. Então, o que eu estava sugerindo na minha fala é que a gente pudesse, sim, fazer parcerias. Por quê? Porque esses influenciadores, eles têm muito alcance. Eles, como diz a palavra, inclusive, tem crianças agora dizendo que querem ser influenciadores. Eles querem ter seus canais, né? Enfim, como profissão, inclusive. Então, veja, essa é uma realidade que se coloca para nós e que a gente precisa, portanto, ver de que maneira vamos nos aliar, fazer parcerias. Porque não adianta só demonizar ou dizer que é um problema, dizer que não tem jeito. Eu acho que a gente precisa ver que estratégias a gente pode utilizar para favorecer o uso dessas ferramentas para a gente utilizar na prevenção, na conscientização, na disseminação de informações adequadas. Então, a gente precisa usar a nosso favor. Então, os influenciadores, por exemplo, tem influenciadores que estão abertos a isso. Tem pessoas, por exemplo, demonstrando, eles estão declinando, eles não estão aceitando convite, por exemplo, para fazer propaganda de coisas que possam prejudicar a saúde mental das crianças, como, inclusive, os jogos online. Então, de que maneira? Não adianta só negar que esse problema existe, ou principalmente não adianta só criticar. A gente tem que ver de que maneira a gente pode estabelecer não só o controle, né? E eu até mencionei isso antes, você vai passar só a responsabilidade para a família, fazer a supervisão da criança na internet, por exemplo. Mas e as grandes empresas? Quais são as responsabilidades dessas empresas que armazenam conteúdos, né, e que, portanto, não querem se responsabilizar pelo conteúdo que está ali, disseminando ódio, disseminando crimes sexuais, disseminando uma série de coisas, e a gente depois só se lamenta quando a gente se vê diante de um caso, por exemplo, de uma criança que foi desafiada numa dessas situações de desafio na internet e a criança morreu. Então, por isso que eu estou falando, não adianta só a gente achar que esse problema vai ser resolvido, obviamente, apenas com o punitivismo, com a punição, e, obviamente, essa parte é importante, mas a prevenção, a educação e as parcerias que a gente possa estabelecer com essas pessoas que têm ascendência, que têm capacidade de influenciar o que a gente chama na educação, na escola, né? Educação entre pares, por exemplo. Porque nós temos muitos influenciadores, inclusive mirins, né? Que já têm seus canais no YouTube, crianças, inclusive, e aí eu até pergunto, crianças, Diego, podem ter canal no YouTube com menos de 18 anos? Enfim, então veja, nós temos aqui muitos desafios, Antônio, porque a gente está falando de grandes empresas, a gente está falando de interesse comercial, a gente está falando, né, de a dificuldade que temos de pensar essa relação, como é que o Estado vai monitorar isso, como é que as nossas instituições vão monitorar isso. Mas é necessário, e um caminho que eu estava falando aqui, que é possível, é exatamente a gente utilizar essas ferramentas a nosso favor. Não sei se eu consegui lhe responder, Antônio. Foi muito importante, muito esclarecedor, professora. Realmente o nosso público aqui está colocando, eu acho que eles estão querendo mais ouvir, porque está sendo bem esclarecedor. Eu acho que procurou ser. Eu queria desde já dizer que eu tenho um canal no Quai e no TikTok, onde eu ensino direito de uma forma bem descontraída, tá? Eu sou o professor Fernandinho, porque todo mundo chama Fernando para cá, e é Fernandinho. E eu ensino um pouco diferente, com o chapéu para trás, meu óculos escuro. Claro, não chamo palavrão, não chamo outra coisa. Procuro ensinar sem a juridiquês. E são vídeos curtos, rapidinho, de 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo. Eu já coloquei várias questões de violência contra vários tipos de pessoas, contra as crianças também, e desde já eu me proponho a contribuir também contra essa violência, contra crianças e adolescentes,
aí eu vou pedir a sua parceria, a sua colaboração, como eu poderia colocar, porque meus vídeos costumam ser divertidos. Tanto que a maioria do meu público são públicos jovens, até 20 e poucos anos. Tem menores também, acredito que tenha menores, a plataforma não aceita, mas de 18 até 25, no máximo até 30 anos. É meu público, que é a maioria que me segue. Então, assim como eu, outros influenciadores, eu ainda não me considero um influenciador, porque eu não sou tantos mil influenciadores, não Não, mas tenho você tanto tem, isso. né? Você tem um alcance. Eu acho legal que você se disponibilize. Qual é a minha sugestão? Que você conheça o material que a gente produz, os materiais que são produzidos. Eu não estou falando só de a produção científica, que ela é muito mais aprofundada. Eu acho que o que você está dizendo é que você quer utilizar o seu canal para também trazer essas informações. Então, a gente também produz na universidade, né, nos nossos grupos de pesquisa, a gente produz cartilhas, vídeos educativos. Então, tem material produzido não só por nós, até o Diego mencionou aqui que o Futuro Brilhante também produz esses materiais. Queria dizer que eu até esqueci de mencionar no final da minha fala, mas eu atuo também como supervisora na Clínica de Atenção à Violência do Instituto de Ciências Jurídicas, lá no ICJ da UFPA. Na IACAV, nós temos o atendimento jurídico, psicológico e social. A CAV é coordenada por uma professora, né, da Faculdade de Direito, que é a professora Luana, e lá também, vou chamar Fernandinho, que eu já gostei. Então, lá nós temos também a produção de materiais, né, educativos, cartilhas, porque a gente vê na dimensão da educação e da difusão da informação consubstanciada, de uma informação, né, que tenha aprofundamento e, ao mesmo tempo, de uma informação com palavras acessíveis, né, com maneiras mais didáticas, mais assim, né, com uma facilidade maior nessa comunicação. Então, acho que, se você quiser, a gente disponibiliza todo esse material para vocês, né, e aí você também pode utilizar dessas informações para compartilhar no seu canal. Vai ser ótimo. Quero sim, professora. Vou querer e com certeza eu acho que vão começar a surgir outros influenciadores denunciando essas coisas contra a violência, contra a criança e adolescentes. Com certeza eu vou precisar depois da sua ajuda e da ajuda do professor Diego. Agora, o meu questionamento aqui vai, primeiro, temos aqui o seu Rai Carlos, que é sempre um senhor que nos acompanha nos nossos webinários, muito bom, aplaudindo, ele aguarda, ele espera, ele disse muito bom, webinário muito bom, excelente, ele gosta muito de incentivar. E por que não incentivar aqui o seu Rai Carlos cada vez mais a comparecer e poder nos ajudar também nessa luta aqui contra essa violência contra criança e adolescente. Mas antes eu queria passar uma pergunta para o professor aqui, Diego. Professor Diego, nós vamos ter a COP30. O senhor colocou determinadas situações aqui que podem acontecer durante a COP30, que vai ser um evento internacional. Ontem nós tivemos um webinário com o desembargador Alex Pinheiro Centeno, e que menciona que vão circular pela nossa cidade por volta de 50 mil pessoas, só em Belém, na região metropolitana de Belém. Então, esses casos de violência contra crianças e adolescentes, o senhor colocou aqui que pode ocorrer, né? Colocou situações hipotéticas que podem ocorrer. Quais seriam as melhores formas de nos prevenirmos contra essas situações, professor? Olha, eu acho que com base em tudo que a gente conversou aqui, informação, né? Quanto mais a gente puder pautar nos espaços, inclusive no comitê do próprio tribunal aqui que discute a COP30, para que esse assunto também, a proteção das crianças, também faça parte lá do planejamento, vai ser fundamental para evitar com que essas situações ocorram.
ocorram, né? O Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual já iniciou o processo de capacitação da rede hoteleira, e precisa ter continuidade também, e é fundamental que a gente tenha uma campanha de orientação em relação às famílias, né? A gente tem pontos de muita vulnerabilidade aqui na nossa cidade, aqui próximo, e em municípios também que têm potencial turístico para serem visitados, e é importante a gente estar atento aí a essas situações. E respondendo a Francinete, que pediu materiais, né, para postar nas redes sociais, olha, eu já deixo à disposição o site do Futuro Brilhante, tem vários materiais lá que você pode ficar à vontade, tá? Para poder usar. A professora Milene também tem bastante coisa. Ela pode já informar aqui onde que vocês podem acessar. Muito bom, muito interessante aqui. Nós estamos com duas figuras que conhecem bastante, e a gente sabe quando conhece, quando é professor, também sou professor, né? E quando fala assim, e só usar o slide aqui para demonstrar em números. Na verdade, os dois aqui poderiam ficar falando horas assim, sem precisar de slide, sem precisar de nada, entendeu? Ser um teleprompter, como diz, aquelas letras que passam atrás. Eles poderiam ficar falando aqui durante horas. Mas é muito importante, mas temos muita coisa ainda. E com certeza esse é um dos webinários que vai dar origem a outros webinários com a mesma temática, discutindo um pouquinho diferente os assuntos, até sobre a parte de inteligência artificial e tudo que é tão mencionada. Nós temos vários casos de violência, né, que nós sabemos ocorre dentro dos lares. Isso realmente eu não sabia. Há alguns anos atrás eu fiquei sabendo, né, o quanto isso ocorria. Mas foi muito esclarecedor aqui a palestra de ambos. Agradeço por ter aceitado nosso convite, e eu gostaria que ambos, a doutora Milene Veloso e depois o doutor Diego Martins, fizessem as suas considerações finais, porque nós temos um horário, temos que cumprir aqui o nosso horário. Infelizmente, houve esse atraso, esse delay, com a nossa internet caindo, né? Não é comum acontecer, mas uma hora ou outra no mundo digital isso ocorre. Isso. Ou não, senhora? Então tá, Fernando, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, poder compartilhar o que a gente está fazendo na universidade, o que a universidade, enquanto uma instituição que também tem essa obrigação, né, de socializar o que produz. E aí, para quem tiver interesse, nos siga no Instagram. O Instagram da CAVE é CAVEUFPA, @CAVEUFPA. E nós também temos o Instagram do nosso laboratório, que é o LED. Então, é o LED UFPA, LED UFPA. Vocês também vão encontrar no Instagram do LED os materiais que a gente produz. E também podem mandar e-mail para nós, né? caveufpa@gmail.com. E aí, se quiserem mais informações, materiais, enfim, a gente fica também à disposição. Qual o Muito Instagram, obrigada. professora? Qual o Instagram? O Instagram é CAVEUFPA. Arroba CAV. CAVEUFPA. CAVE. CAVEUFPA, tudo junto. Tudo junto? O FPA não tem arroba, não? O arroba é no início. Arroba é no início. Arroba CAVEUFPA, tá? CAVEUFPA, tá. Isso. Vou colocar aqui. Se você puder colocar aí no chat, é melhor. CAVEUFPA, vou colocar no chat aqui, que vai ficar gravado. Isso aqui vai repercutir aqui no nosso chat. CAVEUFPA. Eu acho que o professor Diego também gostaria de colocar as suas considerações e também onde acessar o material, professor. Sim, eu já até estou procurando aqui, eu te mandei o Instagram para poder colocar no chat.
e vou te enviar também o site do Futuro Brilhante. Só agradecer pelo convite, agradecer pela parceria, professora Milene, a oportunidade aqui da Escola Judicial. É sempre um prazer estar aqui de volta. É a primeira vez que eu vim hoje aqui no prédio novo, conhecer as novas instalações, muito boas. Espero retornar em breve. Obrigado. Só um instantinho, pessoal. Estou me colocando aqui. Vamos lá. É o Instagram, né, pessoal? Isso, no Instagram e outro é o site. Instagram. Agora, acabei de receber o site também. Futuro Brilhante. Amigos, colaborem aqui. Inclusive, eu já fui colaborador, não sei se você sabe, se você está lembrado do Futuro Brilhante, alguns anos atrás. E gostaria também de continuar a contribuir com o Futuro Brilhante aqui, mas foi muito importante estar aqui. Coloquei que está tudo brilhante, né? Não saiu. Acho que saiu, não saiu? Sim, eu acho que eu estou vendo aqui, eu acho que está lá no chat. Sim. Tá. Está no chat. Obrigada, Francinete. Então. Peraí, já está desligado. Então, pelo adiantado, avançada hora, olha, que o nosso público aí, quantas pessoas assistindo aqui, e não querem ir embora. Aqui. Então, parece ser esclarecedora, leve, aquela coisa bem fluida, sem aquela linguagem, eu vou falar mais na minha linguagem, do juridiquês, né? Sem o juridiquês, está aqui. Nosso amigo Rai Carlos, sempre aplaudindo, ele está assistindo quase todos os nossos webinários aqui e agregando muito conhecimento. Aqui a Francinete, a doutora Milene e o doutor Diogo são realmente excelentes profissionais. Gratidão. Isso só nos engrandece cada vez mais que a Escola Judicial sempre procura trazer, não só palestras, mas nós procuramos trazer um dos melhores. E graças a Deus, em nível de excelência, nós acho que nós estamos bem à frente, porque são sempre palestrantes que têm muito conhecimento e quando eu estou mediando aqui, eu tenho que fazer uma coisa que eu não gosto. Quer dizer, tá na hora de dizer tchau. Tá na hora de dizer tchau. Igual caiu o programa. Na hora de dizer tchau. Tá na hora de dizer tchau, porque temos que encerrar devido ao adiantado da hora, tá? Mas em nome da desembargadora Célia Regina, nossa diretora, de Lima Pinheiro, nossa diretora aqui da Escola Judicial, em nome do nosso diretor, do nosso secretário, doutor Paulo Vitor Ramos Correia, e os nossos demais colegas, diretores, colaboradores, eu agradeço a participação de todas e todos, principalmente da professora Milene e do professor Diego aqui, aceitando o nosso convite para palestrar, e que voltem futuramente aqui para nos agraciar com mais conhecimentos, que conhecimento eu acho que nunca é demais, é sempre bom. Então, muito obrigado a todos e a todas, obrigado professora Milene, professor Diego, e espero contar sempre com a ajuda de vocês aqui para difundirmos conhecimento mais ainda. E quem é influenciador já sabe, já está convidado a participar da nossa rede aqui comigo. Da outra vez eu vou estar com o meu personagem, vou pedir permissão para minha desembargadora, minha diretora, para estar com o meu personagem, que é o professor Fernandinho. Quem sabe num próximo evento, webinário, vou mostrar como ele se comporta, como ele faz, porque por enquanto só estou no Instagram, ou não, no Instagram ainda não estou. Estou só no TikTok e no Quai. Estão me cobrando dar no Instagram, mas falta um pouco de tempo aqui. Tá? De qualquer forma, muito obrigado, professor e professora, pelo adiantado, obrigado demais colegas, obrigado a OVC, e pedir desculpa por esse incômodo que teve, tá? Muito obrigado. Está na hora de dizer tchau. Está na hora de dizer tchau. Boa noite, good evening. Quem está assistindo de outros, nós temos um público internacional, e boa noite a todos. Muito obrigado. Estamos por encerrado.